Ai, ai. Será que aqui é meu lugar? Sei lá. Eu me sinto uma batata na salada de fruta. É uma boa empresa, as pessoas me tratam bem, mas parece que eu não sou daqui. Fora esse cansaço. Eu durmo e não passa, eu descanso e não passa. Ai, só de pensar em tudo que eu tenho que fazer amanhã eu já fico cansada. Mas eu não posso nem reclamar, né? Porque esse trabalho paga as minhas contas. Além disso, eu, de uma forma ou de outra, tô medicada, tô tomando remédio para ansiedade, para dormir, para o estresse. Se você se identificou com essa fala, esse vídeo é para você. Oi, para quem não me conhece, eu sou Andréa Bento, Life Coach, analista comportamental, e este é o Simplifique, um canal onde eu falo sobre comportamento, autoconhecimento de uma forma prática, com o intuito de ajudar você a simplificar a sua mente para simplificar a sua vida, sempre de um jeito leve. E no vídeo de hoje vamos falar de burnout e por que o autoconhecimento é tão importante no- na tentativa de tentar é ótimo, né? Na tentativa de evitar o burnout. A fala no comecinho do vídeo demonstra uma pessoa que já tem os primeiros sinais de exaustão, mas está ignorando o perigo. Afinal de contas, o que é burnout? Trata-se de um distúrbio emocional crônico causado pelo estresse extremo no ambiente de trabalho. É reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma doença ocupacional caracterizada por exaustão física, mental, despersonalização, sabe aquela atitude meio cínica, negativa, diminuição da eficácia profissional, ou seja, perda de produtividade. Esse termo ele veio do inglês e ele significa queimar até o fim. Porque é justamente isso, é como se você fosse uma vela cuja chama ficou acesa até a vela derreter. E quando a vela derrete, você simplesmente apaga. Tem muitos profissionais que relatam mesmo uma espécie de apagão mental no auge da crise. Tem pessoas que sofrem com a síndrome pela carga ou pelas condições de trabalho, mas a maioria é por falta de propósito e incoerência entre os seus valores e os valores da empresa. É uma ausência de sentido naquilo que você faz, sabe? Quando você não vê mais sentido. Então, quando você trabalha pelo propósito de outra pessoa e esse propósito não tem nada a ver com você, de uma certa forma você tem que defender algo que você não acredita, aí gera um conflito. E esse conflito interno vai se tornando insustentável. O seu estresse vai lá nas alturas e a sua chama apaga. E você fica aonde você está pela simples desculpa da segurança financeira. Agora eu te pergunto, vale a pena estar teoricamente segura e morrer por estresse? Deixa eu te falar uma coisa: os profissionais de saúde mental das empresas trabalham para as empresas, não para o indivíduo. A função deles é entender o que você tem, te encaminhar para alguém que possa te medicar, para que você continue funcional e produzindo, ou tentar melhorar um pouco aquilo que você está sentindo, para que eles possam te demitir antes que você peça licença, pois nesse caso eles não vão poder te demitir, isso vai onerar a empresa e nenhuma empresa quer isso. Tá entendendo? Porque a responsabilidade pela sua vida, suas escolhas, sua saúde é só sua. Ninguém tá nem aí, tá nem aí para você. É duro, eu sei, mas em qualquer empresa que você for, será sempre só um número, por melhor que seja. Ou você acha realmente que a NR1 foi criada porque o Estado é bacana e ele quer o bem dos trabalhadores? Claro que não. A conta estava ficando muito alta para o Estado e o Brasil sofria muita pressão externa sobre essa questão, porque a nossa imagem lá fora, em relação à segurança e à saúde no trabalho, é péssima. Pra você ter uma ideia, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Ele é o terceiro pior ranking em saúde mental e ele só perde para o Japão em casos de burnout. Só que o burnout não acontece de repente. Começa com sinais que você vai ignorando, como dor de cabeça constante, cansaço que não passa nem depois de dormir a noite toda ou descansar no fim de semana, por exemplo.
uma ansiedade que vai aumentando, uma irritação por qualquer coisa. E mesmo com tudo isso, você continua batendo metas, ganhando bônus, produzindo, entregando. Afinal, eu sou poderosa, eu sou perfeita, eu posso tudo. Só que um dia você pifa. E 99% das pessoas que sofrem de burnout culpam o chefe, a empresa, as condições de trabalho, etc, etc, quando esquecem o tempo todo que a responsabilidade por identificar os sinais e reverter essa situação, ou pelo menos tentar reverter, é só dela. Ah, Andréia, você não sabe como é meu trabalho, você não sabe como são as pessoas aqui, você não faz ideia o ninho de cobra que é isso aqui, você não tem noção de como é meu chefe. Não, realmente eu não sei e não estou negando que existam sim funções extenuantes e empresas de péssima reputação em relação a condições de trabalho. Não é isso. Mas, lembrando de Freud, não sei, você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Qual é a responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa pergunta não é para que a pessoa extenuada se sinta culpada. Na verdade, eu quero que você que está me assistindo, você que está aí achando que está caminhando para um quadro de burnout, pare e comece a refletir sobre suas escolhas, seus padrões repetitivos, seus comportamentos, né? Que comportamentos contribuíram para o caos que você se encontra hoje? Só com essa consciência e deixando de se vitimizar é que a mudança passa a ser possível. Agora, olha só que coisa mais intrigante. Hoje em dia, a nossa vida é muito fácil em relação à vida dos nossos pais, dos nossos avós, no sentido de facilidade tecnológica mesmo, funcional. Tem aplicativo que organiza agenda, que entrega comida, remédio, compras de supermercado e quase tudo que você precisa comprar já pode ser adquirido online. Se você não quiser, nem precisa mais gastar tempo dirigindo até a loja, procurando uma vaga no estacionamento, enfim, fora isso, quase toda casa tem freezer ou uma geladeira com freezer, micro-ondas, lavadora de roupas. Tem aquelas pessoas um pouco mais sortudas, né, que contam ali com uma lava-louça, um robô aspirador, ou seja, era pra gente ter mais tempo, certo? Mas o que que a maioria das pessoas faz? Preenche este tempo com mais tarefas ou, pior, passa mais tempo na empresa para ganhar hora extra, que geralmente é revertido em banco de horas, as quais você nem consegue tirar. A verdade é que a gente desaprendeu a desfrutar o ócio sem culpa. Ninguém mais sabe ficar em silêncio, ninguém mais sabe refletir sobre a vida. Toda dúvida que as pessoas têm, elas vão direto perguntar para alguma IA e pior, elas se contentam com a resposta. A gente está perdendo a capacidade de raciocinar. Temos a geração mais bem informada e menos capaz de debater, porque não consegue argumentar por meio de uma linha lógica de raciocínio. No livro Dá um Tempo, da Isabela Camargo, ela fala justamente sobre isso. A gente não usa o tempo que ganhou para descansar. A gente usa para produzir mais. Isso é muito complicado. E porque vai criando uma sensação constante de que nunca é suficiente, que você sempre precisa de mais tempo. Só que não. E a resposta padrão das pessoas, quando a gente pergunta se está tudo bem, oi fulano, tudo bem? Ah, sim, sim, tá tudo bem, eu só tô na correria. E a pessoa nem para olhar para você. Ah, tudo bem, sim, eu só tô meio sem tempo. Entendeu? Agora me conta aqui nos comentários, você sente que mesmo com toda a tecnologia, sua vida está cada vez mais corrida? Se sim, saiba que essa percepção não é só sua. O filósofo Byung-Chul Han, acredito que seja assim a pronúncia, no livro Sociedade do Cansaço, se você não leu, eu recomendo a leitura, explica que hoje a gente vive um modelo social onde o problema não está apenas em alguém nos cobrar o resultado, mas a gente se cobra o tempo inteiro. E as mulheres vivem essa autocobrança muito mais do que os homens. É como se a gente tivesse se tornado a nossa própria chefe e daquelas bem tiranas, bem carrascas, sabe? É muito doido isso, gente. A mulher, ela quer tanto ser autossuficiente, independente, com essa mania do eu faço, eu posso, eu consigo, eu sou poderosa, que
ela se tornou a sua principal inimiga e a sua principal sabotadora. E antes que você ache que é uma crítica, na verdade é uma autocrítica. Porque durante muito tempo eu achei que o meu estresse era culpa da empresa, dos atrasos nas entregas, da falta de comprometimento dos meus colegas, das cobranças, né, dos clientes, das mensagens fora do horário comercial, dos pedidos em cima da hora. Tudo isso me afetava. Claro, eu sou humana, porque paciência tem limite, né? Mas não era só isso. Eu tinha uma autocobrança muito elevada. É, eu me exigia excelência o tempo inteiro. Eu não sei se você está entendendo. E como eu entregava o meu melhor, eu esperava que todos fizessem o mesmo. Só que isso não acontecia, porque a minha régua é muito alta. Aí vinha a frustração, a raiva, a angústia, a ansiedade. Eu assumia mais tarefas do que eu devia e ainda me sentia culpada quando eu não dava conta da casa, dos estudos, de ver meus amigos, minha família, de ter um momento para mim. Eu vivia para trabalhar e não sabia descansar. Hoje eu percebi que eu não me permitia descansar. Claro que esse comportamento era reflexo de várias coisas do passado, que se a gente para analisar agora, com a cabeça de hoje, a gente vai perceber que são coisas bobas, mas que fazem um baita estrago na mentalidade de uma criança. Frases do tipo: você não fez mais do que sua obrigação. É, para de frescura. Engole esse choro. Parece bobeira, né? Mas depois que a gente cresce, a gente precisa de muita terapia e de autoanálise e estudo para entender que quando o cérebro detecta ameaça social, que é julgamento, correção, vergonha, o que ele faz? Ele ativa o modo proteção. E esse modo proteção faz três coisas: luta, fuga ou congelamento. No meu caso, a luta era traduzida em eu não posso parar, eu não posso descansar. Inconscientemente, eu não descansava porque eu tinha medo do julgamento alheio. Ela é uma toa, ela é preguiçosa, ela não faz nada certo. Então, se você também não sabe descansar, você vai entender o que eu estou falando. E eu te convido a olhar ali para trás, para sua infância, e ver o que te falavam, que faz você agir assim hoje. E eu só percebi que a responsabilidade era minha depois que eu comecei a me observar de verdade. Eu entendi que não era só o ambiente, a empresa, os clientes, mas principalmente a forma como eu lidava com tudo aquilo. Eu queria ter o controle sobre os resultados que não dependiam só de mim. E ó, eu demorei para aceitar que as únicas coisas que eu podia controlar eram os meus pensamentos e as minhas ações. Nada do outro. Mesmo estudando e praticando autoconhecimento há anos, eu caí na armadilha do piloto automático e me deixei ser engolida pela realidade que eu vivia. Mas você não precisa passar pelo que eu passei. O conteúdo que eu estou trazendo aqui hoje, que eu preparei para trazer para você hoje, é para abrir os seus olhos, para abrir a sua mente, para que você comece a praticar o autoconhecimento e não caia na armadilha das narrativas corporativas e sociais que fazem você acreditar que você precisa ser excelente em tudo o tempo todo para ser aceita, porque você não precisa, tá? Então, se você não olhar para dentro, para você, para os seus valores, para os seus princípios, desejos, você não vai saber quem é. E se você não se conhece, você não sabe seus limites, não entende seus padrões, não percebe o que te esgota, você não reconhece o que te sobrecarrega. E aí você vai vivendo no automático, vai aceitando mais do que deve, vai fazendo mais do que aquilo que você aguenta, vai se cobrando mais do que precisa. Isso cria uma grande desordem interna e acaba se transformando numa sobrecarga física, mental, emocional. Tá, Andréia, eu entendi que eu preciso praticar o autoconhecimento, que eu preciso descansar, mas como é que eu faço se quando eu paro, a minha mente continua acelerada, preocupada, fica pensando em tudo que eu deixei de fazer ou tudo que eu vou ter que fazer amanhã? A questão, pequena borboleta, é conseguir desconectar. Experimente um dia chegar na sua casa à noite, depois do trabalho, e apenas toma um banho, janta, depois pega um papel e uma caneta e coloque ali tudo o que você tem que fazer no dia seguinte.
deixa isso de lado. Aí você se senta numa cadeira ou no seu sofá e fica em silêncio por 5 minutos. Só isso. Sem TV, sem celular, sem música, 5 minutos só ouvindo sua respiração. Depois, vai curtir sua família, seus filhos, mas focando no momento. Presta atenção no rosto de cada um, no sorriso, no cheiro, no som que está acontecendo em volta. Esteja presente nesse momento. Eu te garanto que a sua noite de sono depois dessa experiência vai ser muito melhor e no dia seguinte você vai estar com outra energia. Contudo, não dá para fazer isso uma única vez e achar que vai resolver o problema. Isso tem que ser uma prática de desaceleração mental e tem que ser diária, porque a nossa mente precisa de muito mais descanso do que o nosso corpo. E como a gente vive essa era de superestimulação mental, é vital que a gente consiga se desconectar do mundo externo para poder se conectar com a gente mesmo. Aliás, daqui a pouco eu vou mostrar 3 tipos de descanso que você pode praticar para desacelerar a sua mente e evitar, ou pelo menos tentar evitar, a exaustão. Esse é o objetivo da prática. Mas antes eu quero trazer alguns sinais dessa síndrome de burnout para que você possa reconhecê-los caso os perceba em você ou em algum colega próximo, algum parente próximo, enfim. Se você se sente cansado o tempo todo, mesmo depois de dormir ou descansar no fim de semana. Percebe ali uma irritação mais frequente, tá com dificuldade de concentração, tem sempre aquela sensação de urgência, né? Você não tem mais prazer nas coisas que você gostava de fazer antes, sente uma certa tristeza, uma solidão. É bom ligar o sinal de alerta e buscar ajuda. Seja um profissional, um terapeuta, um amigo de confiança com quem você possa conversar sobre isso. É importante. E como em quase todo vídeo eu trago formas de você praticar o que eu explico, esse não seria diferente. Então, eu trouxe aqui 3 tipos de descanso para você desacelerar a sua mente e preservar a sua energia. Tem o descanso mental, você pode praticar o silêncio, algum tipo de meditação guiada. Se você nunca fez, eu recomendo o Mindfulness, porque é uma boa opção. Eu vou deixar na descrição o link para você testar. O descanso emocional. Se você não faz terapia, por exemplo, uma boa forma de praticar é por meio da escrita terapêutica. Como? Escrevendo de forma livre, livre, sobre sentimentos, medos, traumas, sem se preocupar com gramática, com estrutura, só solta, tá? Mas é importante que seja escrita manual. Então, neste vídeo aqui eu explico o porquê da escrita manual. Tem o descanso espiritual, e a ideia aqui é que você se conecte com algo maior. Então, pode ser rezar sozinho, independente da sua fé ou da sua religião. Você pode se conectar com a natureza, você pode praticar gratidão, fazer um trabalho voluntário. Todas essas formas de descanso são fundamentais para a saúde de uma forma integral, indo muito além do sono e do descanso físico. Pois quando a gente fala em exaustão mental e emocional, só o descanso físico não funciona. Então, agora que você sabe o que é burnout, sabe reconhecer os sinais que indicam o início da síndrome, entendeu que você tem uma grande parcela de responsabilidade para evitá-lo, descobriu outras formas de descanso que ajudam a prevenir o problema, eu quero que você lembre de uma coisa. O burnout não acontece de uma hora para outra. Ai, tadinha, ela trabalhava tão bem e de repente teve burnout. Não é assim. Ele vai se instalando aos poucos, cada dia uma camada nova. A forma como você vive, como você lida com a pressão, como você se comporta diante de algo que foge do seu controle, a forma como você vai absorvendo energias que não são suas, ou seja, como você lida com o mundo externo, como você se posiciona, é o que mais pesa nessa equação. Por isso que a prática do autoconhecimento, aliada ao descanso intencional, é importante, pois elas te ajudam a se entender melhor. Você começa a perceber seus limites e o mais legal, você passa a respeitar esses limites. Aí você para de dizer sim quando você quer dizer não. Você começa a proteger o seu tempo e a sua energia. Você começa a colocar foco naquilo que realmente importa, que é sua saúde integral. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que coloque em prática o que aprendeu hoje.
E aí eu te convido, como sempre, a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa um like para que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com alguém que esteja precisando desacelerar para não queimar até o fim. Combinado? Um beijo e até o próximo Simplifique. Tchau. E ó, se cuida. Tchau.